Fala pessoal, tudo bom? Vamos aguardar que a gente vai falar hoje sobre reforma, né? E aí eu já vou deixar uma pergunta aqui no ar, né? Eu vou fazer essa pergunta e gostaria muito da interação de vocês para saber o que é que você já fez em uma reforma que deu errado, quais são aquelas suas gafes de reforma. E a primeira coisa que eu vou falar é definir para vocês o que é uma reforma, tá? Tem a parte de decoração e tem a parte de reforma, tá? Então, assim, a reforma, ela se caracteriza ali uma reforma quando você está intervindo em piso, em paredes, até tomadas, pontos elétricos, iluminação, isso já é uma reforma, tá? Decoração é só quando você está falando de móveis soltos, de pintura, de objetos decorativos. Mas a partir do momento que você começa a ter uma intervenção na edificação, se caracteriza ali uma reforma. E é disso que a gente vai falar, tá? Então, o primeiro erro, que é o erro principal, e eu acho que é o erro mais complicado de todos, tem até uma música, né? Deixa a vida me levar, que é você fazer a reforma sem projeto. Então, vou fazendo e vai dando certo, ou vou fazendo e vou corrigindo, e isso é o principal erro que você pode fazer, que é começar uma reforma sem projeto, né? Então, daí você já vai decorrer um monte de coisa que a gente vai falar daqui para frente, tá? Eu vou logo ler aqui alguns comentários aqui, que já tem gente me dizendo aqui o que é que errou. Eu vou olhar aqui para o lado, tá? Porque tem o meu computador aqui do lado que eu consigo ler melhor as observações de vocês aqui. Então, vou começar aqui, ó. A Érica está dizendo que ainda tem erro em casa. Aí a carinha de choro, né? Porque tem erro que você aprende a conviver. Apesar de você, toda vida que você olha para ele, dá aquela raivinha, né? Então, ó, a Érica está falando, piso colado por um profissional que não planejou nada. Ah, isso aí já vamos falar mais na frente disso. Planejamento. Não é o planejamento só da obra em si, até dos pequenos serviços você tem que ter planejamento, tem que ter um profissional de experiência, né? Então, é importante. Ó, não fiz o embolso do balcão e mandou fazer um painel de madeira. A Ivanilza, para cobrir o embolso, às vezes a pessoa tem que dar um jeito ali, né? Então, são aqueles erros clássicos, né? Então, primeira coisa, vai fazer uma reforma, projeto. O que é que o projeto vai fazer ali? Primeiro, vai definir para onde é que você vai, né? Então, é igual você fazer uma viagem e você não sabe para onde é que você quer ir. Não, o projeto é para onde você vai, tá? Mas aí tem o itinerário. O que é que você vai fazer? O que é que o projeto tem que te dizer, né? Como é que você vai trabalhar aquele ambiente? Então você vai conseguir estudar o layout, disposição de móveis, tamanho de móveis, móveis soltos, acabamentos. E aí eu vou falar de várias etapas aqui do projeto, porque cada uma delas tem sua importância. Então, escolher os materiais. No projeto você vai fazer isso, né? Então você vai definir qual o piso que você vai trocar, qual é o revestimento que você vai assentar. E aí falaram aqui do problema que deu nos pisos, né? Muitas vezes os pisos têm diferença de espessura, tá? Então, eu vou tirar um piso de madeira e já vou colocar um porcelanato? Não, você precisa de algumas etapas de obra ali. Se você não estiver preparado, vai dar errado, tá? Vai dar problema, vai aumentar prazo, vai aumentar a mão de obra, vai fazer e refazer, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer quando a gente vai pensar uma reforma com o cliente, definir o estilo de reforma que ele quer. E aí estilo de quê? Estilo de decoração, estilo de móveis, estilo de revestimentos, de materiais.
porque isso vai ser a espinha dorsal ali da tua reforma. Você, a partir daquele estilo, é que vai puxar tudo e que vai te guiar. Não adianta você, quando não tem um projeto, ou quando você só tem uma ideia, você vai gostando de várias coisas e quando junta, às vezes não fica bacana, né? Então, no projeto a gente consegue isso. Juntar todas essas ideias, definir um estilo, selecionar as ideias que compõem ou não com aquele estilo, tá? E aí sim, começar a entender aquele espaço e definir aquele espaço para a tua necessidade. Então, é preciso de um tempo para você pensar o que é que você quer, quais os móveis, quais os objetos, as prioridades, tá? Muitas vezes o espaço não dá para fazer tudo que você quer. Eu quero uma mesa de 10 lugares, eu quero um sofá de 6 lugares, uma TV de 75 polegadas e sua sala tem 20 metros quadrados. Não vai dar para ter tudo. Então, vai equilibrar, mas você tem as suas necessidades, a gente vai equilibrando para ver o que é que cabe. Muitas vezes, o que vai dar errado quando você não tem projeto é porque você pegou um sofá que você adorou, depois uma mesa que você adorou, chegou no espaço, não cabe um dos dois. Cabe um ou não cabe o outro. Então, importante, projeto para isso, definir. E eu fiz aqui o que é que vai ter no ambiente, tá? E saber o tamanho máximo das coisas, tá? Máximo e mínimo. Tá? Não adianta também, você compra aquela cadeira que você achou aquela poltrona linda, quando você colocou numa sala grande, ficou meio solto, sabe? Precisa de uma mesinha lateral. Então, tamanho máximo e tamanho mínimo, né? Então, o equilíbrio é que é a chave ali de um bom projeto, de uma boa reforma. Então, você tem que equilibrar o estilo ao que o espaço proporciona, as necessidades do cliente, né? Então, quais são os principais erros, né, de você não ter projeto? Você começa a fazer e começa a mudar. E aí você faz, tem um retrabalho de desfazer, consumir o material, vai fazer de novo. E aí eu perguntei no começo, aqueles errinhos que você aceita, chega uma hora que você diz, não vou mais mudar isso, porque já deu, minha cabeça já encheu, meu bolso já secou, e eu vou aceitar assim mesmo, mas você sabe que é aquele erro que te incomoda, e se você pudesse fazer uma lista aí, eu acho que vocês me mandariam algumas coisas. E se quiserem ir mandando, vão mandando, tá? Que eu já vou conversando aqui com vocês, e eu quero saber quais são os erros que vocês aceitaram e o que vocês tiveram também que mudar durante a obra. Viu que não ia dar certo e tive que mudar, tá? Então, segundo erro de você não ter projeto, eu não sei o que é que eu vou comprar. Eu não sei quanto, eu não sei como, né? Eu não sei o que é que eu vou fazer naquele ambiente. Eu gostei de um papel de parede, mas eu não sei até onde o papel de parede vai, né? Eu gostei de uma pintura, mas eu não sei o que é que precisa para aquela pintura, né? Eu gostei de uma mesa, mas será que ela cabe? Então, projeto vai definir tudo isso, tá? Cores. Então, aí eu chego numa etapa do projeto que a gente se dedica muito aqui, que são essas imagens, tá? Essas imagens aqui são todas simulações que a gente consegue realmente simular cor, simular ali um ambiente real. E me perguntaram até, durante essa semana, um cliente, em que qual a diferença entre um 3D e uma imagem renderizada. Isso aqui são imagens renderizadas, tá? Render é uma forma de você simular a realidade. E aí, se você tem um 3D, você vai ter um desenho, né? um modelo 3D, mas que ele não simula ali as cores. Então, vai que você começa a fazer ali a sua pintura, e aí você diz, opa, não era bem isso que eu estava vendo, né? Não foi isso que eu entendi. Então, é importante ali no projeto se dedicar a isso, a composição de cores, de objetos, de proporções, né? E a imagem, vamos dizer assim, é o ponto
o ponto mais alto ali do projeto, né? Que é o cliente ver como é que aquilo ali vai ficar. E é também sentir se aquilo ali é o que ele está desejando, né? Se é o que ele gosta daquilo ali. Então, combinação de cores. E muitas vezes é aí que muita gente se perde. E se perde também porque até fez o projeto, mas decidiu mudar ali as cores, vendo a lata de tinta. É diferente, tá, pessoal? A tinta pintada na parede, a tinta pintada no piso, a tinta pintada no teto, a mesma tinta dá diferença de cor, tá? A incidência da luz muda de um para o outro, né? A composição de objetos, se você vai cobrir mais aquela parede, vai ter mais sombra. Então aquela cor vai ficar mais escura, né? Então a própria cor que você escolheu, ela vai ter nuances ali de iluminação, né? Então, o que é que a gente vai fazendo com o cliente? Mesmo a gente simulando o nosso projeto, a gente faz testes de cores lá no ambiente, tá? Compra ou aquela latinha pequenininha de tinta, ou tá aqueles testes de tinta, pinta lá um espacinho, sente qual é o melhor tom que o cliente está desejando, ou se ele quiser mudar, fala com a gente para a gente sugerir, a gente faz lá o teste, mas não... Antes de falar com o seu arquiteto, com o seu projetista, com o seu design, não muda sozinho, tá? Porque pode dar muito errado, tá? Vou responder aqui um comentário, passei da Ivanilza. Passei 2 meses procurando lustre e pendentes que combinassem entre si para um ambiente integrado. Muitas vezes você procura e não acha ali um que esteja disponível, tal. Então, assim, o projeto é importante por isso também, né? Porque você já consegue combinar aquilo ali e procura um similar, ou então o arquiteto vai te fornecer o representante, uma loja que vai encomendar aquela iluminação, aquele objeto, aquele sofá, que aí sim você vai ter aquela composição integrada. Se vai ficar procurando em loja, você vai ter que investir um bom tempo nisso, vai ter que bater perna, porque... E mais, né? Agora a gente tem até um artifício aí que a gente indica para os clientes, bate foto, para quando você chegar comparando um e outro, você tá ali lado a lado, porque às vezes você achou um numa loja e o outro em outra loja, você pensa que combinou, quando você coloca lado a lado, tem nada a ver um com o outro. Então a foto, pelo menos, facilita a visualização desses objetos ali lado a lado, né? Então é muito disso mesmo. Ela completou aqui, sala de estar, jantar e cozinha integrados. E assim, é importante também, você está falando aí de uma mesma linguagem, mas se os seus ambientes eles tiverem linguagens diferentes, tá? E podem ter, dependendo aí, uma cozinha pode ser um pouco mais rústica, a sala um pouco mais formal, mais sofisticada, você pode até integrar com duas linguagens diferentes, mas você tem que combinar essa linguagem dos objetos com o ambiente, não necessariamente com tudo, né? Mas lembrando, essa combinação de um estilo no ambiente e outro integrado tem que ser muito bem casada, né? E tem que também, no projeto a gente faz várias simulações ali para entender o que é que fica bacana, porque também tem vezes que você não vai conseguir juntar sei lá, um industrial com um francês, um clássico francês, né? Não vai casar bem essa mistura. Tem que ser uma coisa que pelo menos tem alguns pontos em comum, tá? Então, cores, cuidado. Muitas vezes as pessoas vão selecionando cores e quando coloca aquilo ali tudo no mesmo ambiente, parece que é carnaval, né? Parece que juntou ali a paleta de cores inteira. Então tem que ter muito cuidado. E também, se você quer usar mais nas cores, procura alguns objetos que você possa trocar, porque às vezes você pode enjoar daquilo ali, né? E você consegue modificar o teu ambiente, tá? Então, outro erro que é clássico aí, quando você não tem projeto, é esquecer das coisas, né?
E até mesmo os clientes que chegam aqui, que a gente vai desenvolver os projetos, eles esquecem das coisas. Então, assim, a gente tem questionários, formulários para o cliente estar respondendo, que ele vai lembrando do que ele quer. Né? Tem um clássico aqui do escritório que o cliente esqueceu de me dizer que tinha um piano na sala. Né? Então, quando o projeto já estava no meio do caminho, apareceu esse objeto para a gente colocar lá. Ainda bem que era um piano de armário, né? Não era um piano de cauda, porque senão ia complicar bastante, mas já aconteceu. E assim, foi uma das perguntas que passou a fazer parte ali do nosso questionário, né? Que é, você tem piano em casa? Você quer um piano, instrumento musical? Então, muitas vezes, a gente está falando de um objeto muito grande aqui, tá? Um piano, mas pode ser uma tomada, né? Eu já vi casos de amigo, por exemplo, que não fizeram um projeto, e aí colocou a TV lá, pendurada na parede, linda, maravilhosa, e não tinha tomada, né? No local da TV. A TV fica pendurada e o fio passando assim por baixo. Então, é importante você pensar. Ou então ele colocou a tomada, mas aí ele precisava ligar o decodificador da TV a cabo. E aí ficava o fio do decodificador pendurado. Então, não é só uma coisa que você tem que prever, né? São várias coisas. Aí você, vou falar de cozinha, colocou a máquina de lavar louça e não colocou o ponto de água, né? Então, tem que pensar em tudo. Então, o projeto serve muito para isso, para você exercitar essa projeção do que você deseja ali, fazer lista. Eu digo muito para o cliente, dever de casa, faz lista do que você quer, porque aí a gente tem que prever tudo que vai ser necessário para esses equipamentos, tá? E aí, eu já falei um pouquinho, mas a última coisa que pode dar errado é não caber. A pessoa vai na loja de móveis, né? Não tem projeto, porque o projeto, normalmente, você tem as medidas dos móveis. Então, você tem vários modelos de sofá, mas o teu sofá vai ter no máximo 3,40, ou 2,40, ou 1,80, dependendo do tamanho do apartamento, da casa. Se você comprar maior, ou você vai comprometer uma circulação, ou ele simplesmente não vai caber no ambiente. Tá? Então, é importante. Projeto, pense, desenhe. Se você não tem projeto e quer pensar, tem uma dicasinha aqui que é bacana. Pega uma fita adesiva dessas de pintor, essas fitas que saem fácil, que não tem uma cola muito resistente, e marca no chão o tamanho das coisas que você quer, tá? Marca o sofá, marca a mesa, marca para ver se cabe, pelo menos os itens gerais, tá? E aí você consegue ali com a fita ir definindo os teus espaços. Então, facilita. Isso você tem como projetar ali e entender qual o tamanho do teu espaço, o que é que cabe dentro daquele ambiente, né? Então, isso aí vai uma dica para que, se você quiser fazer uma coisa sem um projeto maior, mas se tiver intervenção, projeto, porque senão pode dar muito errado, certo? Uma segunda coisa que faz parte ali da maioria dos projetos, mas é um memorial descritivo, tá? Para você descrever tudo que você vai ter naquela obra. E aí, a gente tem de itens de construção civil, que é tomadas, pontos hidráulicos, iluminação, forro, pintura, revestimentos, granitos, cubas. Então, assim, são muitos itens na parte de construção civil. Regis, mas é só essa parte? Não, tem muito mais, né? Porque aí você tem que prever móveis projetados, aí você tem integração de móvel projetado com iluminação, ou com parte elétrica, ou com equipamentos. Você tem móveis soltos. Regis, mas aí não tem parte elétrica. Depende, pode ter. Você pode querer ter um abajur do lado da sua poltrona. Então, é uma tomada, mas você tem que prever aquela tomada. Uma cadeira de leitura, você precisa daquela iluminação especial,
ou é uma cadeira que você vai usar também para ler em um tablet, né? Hoje tem muitas leituras aí que a gente faz no tablet. Você precisa de um carregador perto, precisa da tomadinha lá do lado. Então, tudo isso você tem que pensar antes, né? E aí, outra dicasinha para você que está pensando em reformar logo logo, ou ano que vem, já faz a lista do que tu sente falta em casa, tá? Então, te incomoda sentar em qualquer lugar da tua casa e não ter uma tomada? Anota. Olha, eu quero uma tomada perto do sofá. Te incomoda, coloquei minha árvore de Natal, e olha, o Natal está chegando perto. E no local que é ideal para minha árvore de Natal, que fica linda, maravilhosa, não tem uma tomada para eu colocar as luzezinhas do meu Natal. Então, importante, pensa nisso. A gente, quando desenvolve os projetos, também a gente pensa nisso também, tá? Ocasiões especiais, o que é que você vai ter numa decoração temática ali, tá? Então, pensa nisso, tá? Mas eu quero saber de vocês, ó. Já estou falando muito aqui. Eu quero saber de vocês. O que é que vocês já fizeram de reforma que deu errado, tá? Então, eu estou falando aqui do que a gente prevê, porque se você não prevê isso, vai dar errado. Você vai chegar na hora e vai precisar e não vai, ou você vai puxar uma extensão, né? E aí é os jeitinhos que vêm depois, né? Que se você tivesse pensado antes, você teria prevenido isso. Dentro do memorial descritivo, tá? E aí é importante, porque eu vou mais à frente encaixar com outra coisa, tá? Você definindo todos os teus materiais, você tem como começar a cotar. Porque com o projeto você consegue tirar quantidades, né? E com o memorial você precisa saber o quê, né? Então assim, você já juntou a quantidade com o quê. Então eu já posso procurar um fornecedor e fazer um orçamento daqueles revestimentos. Então você começa a chegar no terceiro ponto da gente, tá? Que é a parte de orçamentos, tá? Então assim, e aí eu coloquei orçamentos, mas vamos para o principal aqui, que é orçamento. Defina qual é o investimento que você vai fazer, tá? E aí vai muito da possibilidade da família, mas muita gente, quando vai fazer reforma, pensa, olha, o meu orçamento de obra é X. E aí ele pensa em obra, né? Ele está pensando em tijolo, cimento, pedreiro, né? Cano. Mas assim, novamente, não é só isso, tá? Se você está pensando na reforma para você viver, para você se mudar ali dentro, para você se mudar para aquele ambiente, não vai ser só tijolo, cimento e tinta que vai fazer o ambiente, tá? Então eu dividi aqui em 5 grandes grupos aí, tá? Para você ter no seu orçamento. E lembrando, não ter orçamento é um erro gravíssimo, tá? Começar uma construção, uma reforma sem saber até onde eu vou chegar, aí é igual você querer fazer uma viagem e você não saber quanto é de dinheiro que você tem para gasolina, né? A gasolina pode acabar no meio do caminho, o seu dinheiro para colocar combustível ali, e você vai ficar no meio da estrada. Isso é péssimo, né? Então assim, vamos pensar muito nisso, tá? Então, vamos aqui. Primeiro investimento que você tem que pensar, tá? Projeto e planejamento. Então, se você está investindo, quer fazer uma reforma, investir em projeto e planejamento é o primeiro item. Dentro disso aqui, tá, tem outras coisas. Por exemplo, eu preciso aprovar na prefeitura, eu preciso de alvará, e normalmente se precisa sempre, tá? Seja de uma reforma comercial, uma reforma residencial, você precisa dessas autorizações. Então, projeto e planejamento é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto, obra civil. É o que a gente estava falando agora há pouco. Construção mesmo, tijolo, cimento, pedra, revestimento. Então, você precisa definir. E assim, pessoal, olha, define separado um orçamento do outro, tá?
para você conseguir ter verba para conquistar tudo, né? Então, é importante isso aí. Então, projeto, planejamento, obras civis. Um outro item bem significativo é a parte de marcenaria. E aí seja marceneiro, uma marcenaria menor, uma marcenaria mais industrializada, ou até uma dessas lojas de imóveis planejados. É importante, você tem que definir uma verba para isso, né? Então, você pensando para morar, você vai definir essa verba e vai pensar naquilo ali. Terceiro, móveis soltos, sofás, camas, poltronas, mesas. Então, é importante você também ter isso aí como um target ali, um alvo para você perseguir, né? Vou ter que investir X para esse espaço ficar pronto. E por último, decoração, né? Então, objetos decorativos, quadros, pinturas, jarros, e aí vem uma infinidade de coisas, com cortinas, almofadas, né? Tecidos. Então, para você fazer o ambiente completo, você vai precisar de tudo isso. Então, você tem que imaginar o teu investimento aí para tudo isso, ok? E também, vamos aqui a mais uma dica aí para você. Tem que ter uma reserva de segurança, tá? Principalmente se você vai reformar um edifício antigo. Então, erro grave você não ter nenhuma reserva. Eu tenho 50 mil para investir nesse ambiente e só, né? Quem gosta de ver esses programas de reforma, né? Então, quantos problemas não aparecem, né? Infiltração, estourou um cano, tem que trocar algum material porque não está mais dentro da norma, né? Então, assim, a gente diz que reforma tem umas surpresinhas dentro das paredes, né? Você começa a trocar piso, você começa a quebrar o piso de um quarto, você vai aproveitar o piso da sala. O piso da sala começa a soltar. Por quê? Muitos anos ali, né? Eu até tenho uma frase célebre aí de uma cliente minha, que ela chegou para mim e disse assim: Regis, mas esse apartamento tem 16 anos e eu nunca tive que fazer nenhum reparo nele. Aí eu prontamente respondi que ela era uma felizarda, porque 16 anos sem fazer um reparo, ela passou muito tempo sem reparar nada naquele apartamento. Ela tinha que ter feito antes, né? Então, assim, uma hora as coisas aparecem, tá? Então, isso, tem que ter essa verba ali para os imprevistos. E essa verba também, ela funciona para outra coisa. Sabe, a empolgação do cliente, né? E aí o cliente chega na loja de materiais de construção ali, aqueles home center, e aí começa a ver as torneiras, né? Torneira Rosé Gold, e aí compra a torneira mais cara. Aí você, em um item, você gastou 2 vezes o preço, você gastou 300, 400 reais a mais. E aí você consome essa tua verba aí de segurança nisso, também você vai estar aumentando o teu orçamento. Se você fez um orçamento ali completo, você muitas vezes, eu costumo falar que eu tento proteger os meus clientes do efeito para morar, né? Quando a pessoa diz, não, eu estou fazendo para morar, aí parece turista, né? Viajando, quer sempre gastar um pouquinho mais, eu não sei quando é que eu vou reformar de novo, esse piso é muito melhor, e aí tem várias justificativas para você gastar mais, mas no final você só está tendo aquela verba ali, tá? Então, pensa muito nisso. Vamos dizendo aí os erros de vocês, o que é que vocês já fizeram disso que eu falei. Enquanto eu vou tomar aqui uma aguinha, eu quero saber o que é que vocês em reforma já fizeram. Quem aí já reformou sem projeto, acena aí a mão. Quem já reformou sem um orçamento nem de construção, tem gente que reforma sem orçamento nem de construção, né? Vai fazendo.
sem reserva, né? E sem um memorial descritivo. Bora, eu vou esperar aqui um pouquinho vocês. Eu quero ver aí quem é que vai me dizer. Ó, deixa eu ler aqui. Tem Ivanilza dizendo, foi muito complicado, quando você vai selecionar as coisas sem você estar com um projeto ali na mão, é verdade, né? Fabiana Moretti Gourmet está dizendo, concordando aqui que é verdade. A Vivian Rosa, adora a reforma, detesta um orçamento. Eu sei, Vivian, eu sei como é. Né? E assim, isso é que é o perigo maior, né? A maior armadilha de todas, é você adorar uma reforma e detestar um orçamento, porque vai aí no deixa a vida me levar e no final dá fora do programado, tá? Vou aqui, ó, tem um monte de gente aqui falando aqui, ó, a Vivian está dizendo que ela, Getúlio também, olha, Vivian dizendo que adora atentar ao arquiteto, sem dúvida, né? Então, e assim, é importante, pessoal, quando você está com um projeto, fala com o teu arquiteto, tá? Né? Então é importante isso, porque depois que você decidiu, que você comprou, que você pintou, para você mudar, você vai gastar 2 vezes, tá? Então, vamos aqui continuar qual é o próximo grande erro. Não ter um cronograma, tá? E aí eu vou começar logo com o primeiro item. Imagina que você não vai poder estar na obra e você vai sair do imóvel, tá? E ir para alugar um apartamento, porque a reforma é muito grande e você vai ficar fora. Quanto tempo você vai ficar fora? Né? E quantas vezes você já perguntou ali para uma equipe de obra e disse, quanto tempo faz isso? E não condiz ali, não dá certo. Né? Porque muitas vezes não existe um cronograma de todas as etapas, tá? Alvenaria, elétrica, hidráulica, forro, gesso, e assim, isso tudo tem que estar casado perfeitamente, né? Bons profissionais, eles não estão disponíveis no mercado a toda hora, então assim, para você ter bons profissionais, você tem que estar organizado para encaixar com a agenda deles ali, né? Então é preciso disso, ou você vai contratar uma empresa que vai gerenciar e vai ficar responsável por isso, né? Mas é preciso ter o planejamento, tá? Etapas e prazos. Qual a etapa e qual o prazo de cada etapa. E aí eu vou voltar um pouquinho. Lembra que a gente falou lá no projeto que você vai definir materiais, você vai definir quais são os acabamentos. Imagina que se você chegar hoje nesses home centers ou nessas lojas de pisos, revestimentos e de vários outros materiais, tem muitos que são sob encomenda. E aí você começou sua obra linda, maravilhosa, e vai escolher o seu piso. Aí o piso que você escolheu, você se apaixonou, 60 dias para chegar. Você vai parar a obra, você vai ficar com o apartamento alugado, você vai ficar na casa da mãe, mais 60 dias para esperar aquele material chegar. Né? Então, é importante você definir, você pensar isso antes. Né? Muitas vezes, os prazos de entrega de alguns materiais estão durando mais do que a reforma. Porque são materiais mais específicos, pedras e granitos, né? Você tem que mandar fabricá-los. Né? Móveis projetados, são 60 dias para estar chegando, mais 30 para montar. Então tem que estar organizado tudo isso, porque se você tem uma data final para receber, tem que vir de trás para frente para ver se é possível primeiro, né? Porque assim, não dá para reformar em um mês não, tá, pessoal? Então, a não ser que seja um banheiro pequeno, esteja o material todo lá. Então, tem que pensar muito bem, né? Então, saber quais são, onde começa e onde termina cada fornecedor ali dentro, cada interação, né?
é importante também saber o que é preciso para um fornecedor entrar. Então, se você está colocando janelas, é preciso que a parede esteja pronta e com o peitoril ali assentado. Não dá para a pessoa nem medir, né? A pessoa vai fabricar sobre encomenda ali, né? Então, ele só vai medir quando aquilo estiver pronto. Depois ele vai fabricar. Então, ainda tem esse período de fabricação. Ele pode até, dependendo da estrutura da empresa, fazer uma medição inicial e fazer um contramarco. Então depende muito de como é que isso tudo vai funcionar. Se você não tiver alguém para fazer isso por você, você vai fazer ou não vai fazer e é aí que mora o perigo, tá? Então, quais são os serviços que comprometem a entrega final da tua obra? Certo? E aí eu digo tá morando, porque se o teu piso não chega, nada além do piso ele vai poder ser feito. Você não vai fazer marcenaria, você não vai fazer pedras, né? Então, quais são os itens que são caminho crítico ali da tua obra, tá? Então, o gesso não chegou, mas para o gesso ser feito precisa da elétrica pronta, né? Para a iluminação ser feita precisa do gesso. Para pintar precisa da iluminação e do gesso. Então, é uma sequência que precisa ser analisada, tá? E precisa que você tenha atenção, né? Para não comprometer tudo, né? Outra coisa, a pessoa vai lá e escolher os materiais, escolher um piso ótimo, mas comprou as quantidades exatas. Não dá, tem que pensar as quantidades com margens, porque imagina se você espera 60 dias para um piso chegar e faltou uma caixa. E aí? Você vai fazer outro pedido, né? Então, vai mais um prazo para frente. Então, é bom e não muda, tá? Não muda, porque já vi acontecer várias vezes do cliente dizer, não, já que o meu piso daquela varanda é eu vou usar o mesmo piso aqui. Aí ele calcula a margem de erro, gasta e falta para o que ele estava fazendo antes. Então não muda. Se você está num projeto, um material, tenta seguir ali, porque senão você pode dar lá no final da obra, dar esses problemas, tá? Profissionais, como eu falei, profissionais bons estão sempre ocupados. Então, você tem que ter o piso ali. E aí, imagina que você, já aconteceu aqui com um cliente nosso, que ele contratou a equipe para instalar um piso vinílico e não estava nivelado. Então, tem que entender também qual é a etapa que precede aquele serviço para que você não contrate na hora errada, só contrate realmente na hora certa. E existe, por exemplo, você vai contratar a marcenaria. A marcenaria precisa de uma certa estrutura, certo? Para medir, precisa que bancadas estejam nos locais, precisa que o piso esteja assentado, regularizado, que a parede esteja revestida, e se for revestida por trás, né? E aí eu vou chegar até uma questão que muitos projetos, os revestimentos têm um investimento alto, né? Então, a gente às vezes faz o revestimento aparente, né? Com aquele revestimento com investimento maior, mas atrás dos móveis, não, é uma pintura, selante. Mas você precisa que aqueles espaços estejam definidos para os móveis. Os móveis, eles são fabricados sob medida, então não adianta você querer contratar os móveis e fazer o espaço para os móveis em separado e depois casar, tá? É difícil casar isso aí, né? Então, alguém vai ter que ajustar. E no final, você pode até não pagar por isso, tá? Mas alguém está pagando, né? Alguém está perdendo com isso. Ou o fornecedor que ajustou sem lhe cobrar, certo? Ou o construtor que pagou ao fornecedor, ou então a conta chega para você. Então, no final, alguém está pagando, está havendo desperdício de material. Então,
Então, é bom pensar nas etapas na sequência bem correta para você também não proporcionar esse desperdício, tá? E assim, existem várias outras coisas, tá? De questão de cronograma. Por exemplo, você vai pegar um serviço terceirizado, que você vai pagar ali em 3, 4 vezes. Você fechou o contrato, pagou a entrada, né? Você vai pagar em parcelas mensais. E a pessoa não iniciou o trabalho, porque a obra não está pronta para ele iniciar o trabalho, talvez quando ele for iniciar, você já pagou tudo a ele. E aí você perdeu talvez a oportunidade de ter negociado à vista, porque você já pagou ele antes dele começar, tá? Então é bom pensar nisso. Ou então você já pagou tudo e pode ter algum problema porque o fornecedor já não está com aquela atenção maior. Então é sempre bom pensar isso aí, tá? A gente sabe que isso acontece, tá? Então, imagina que o teu cronograma ele tem que estar ali em todas as etapas. Mas, assim como no orçamento a gente indica, né, ter uma margem de segurança, no planejamento a mesma coisa. Tem que ter uma margem de tempo ali de segurança para que os imprevistos que ocorram sejam sanados e não comprometam o teu planejamento total, né? Então, tem coisas que o vizinho que está do lado foi fazer uma reforma e furou um cano e entrou água no teu apartamento e atrapalhou a tua reforma, né? Então, existem várias coisas. Uma coisa que é importante, que aí já é uma coisa mais técnica, tá? Mas é importante quando você tem um orçamento e você tem um cronograma, você juntando esses dois, você tem um cronograma que a gente chama físico-financeiro. E aí o que é o físico-financeiro? O físico, que é o que vai ser executado, e o financeiro é o que vai ser investido. Então você tem como se prevenir, se preparar para quanto é que você vai investir em cada período ali da tua reforma, tá? Então é importante essa parte, e olha aqui, a gente não está na parte de projeto e planejamento, tá? Porque em reforma é a etapa mais importante, né? Então é importante você investir tempo nisso e investir dinheiro também num bom projeto, num bom planejamento, para que você possa economizar isso na obra, ok? Então, a gente já falou de primeiro grande erro, fazer sem projeto. O segundo grande erro, não ter definido os materiais de tudo, né? Não estou falando só da construção não, tá? De objetos decorativos, tal, pelo menos um orçamento, tá? Que aí é definir o orçamento de tudo que você vai querer fazer. Regis, eu posso fazer por etapas? Sim, mas você se preparou para aquilo ali, né? Você está ciente que aquilo ali vai ter o investimento em cada uma daquelas etapas, né? Não adianta você se preparar para investir em uma etapa e a segunda etapa, não, quando chegar lá eu vou esperar e lá eu calculo. E aí você normalmente dá um passo maior que as pernas, né? Porque você vai gastar tudo que você tem na etapa A, B, C e D, você vai trabalhar para investir. E aí a obra que você queria pronta em 1 ano, vai para 2, vai para 3, né? E aí você já está reformando antes de terminar tudo. Então, cuidado com isso, tá? Então, defina ali o seu orçamento, defina a sua margem de segurança, certo? Defina o seu cronograma, para quando, tá? E aí eu vou chegar em as gafes de obra, tá? Eu vou colocar algumas aqui, mas aí eu quero saber de vocês, o que é que vocês já fizeram de gafes similares, tá? E o que é que vocês estão fazendo. Tem gente que deve estar fazendo aí, né? Primeira grande gafe, tem que estar muito atento a isso. Normas condominiais, tá? Então, você vai fazer reforma num edifício, olha as normas daquele condomínio, tá? Não adianta você querer fazer uma reforma sem você ter ciência do que aquele condomínio está te exigindo, tá? Então,
Tem horário para subir? Tem horário para descer? Tem horário de trabalho? Trabalha fim de semana? Não trabalha? E aí eu vou falar dos extremos, tá? Residencial, você trabalha na semana durante o horário comercial ali, às vezes restrito, tá? Já vi condomínios, inclusive, que restringem alguns dias da semana. Sexta-feira só trabalha até meio-dia e tal. Então é importante você pensar nisso. Normas e multas, tá? Multas também, porque se você fizer errado, você acaba sendo multado, proprietário, né, ou construtora, e aí você começa a ter prejuízo, tá? E aí você vai para o comercial. Normalmente shoppings, a gente faz projetos para lojas, né, em shoppings, lanchonetes. Você só trabalha normalmente à noite e finais de semana, tá? E assim, se for uma torre comercial, final de semana. Se for o shopping, é só noite. Tá? É só noite que eu digo quase madrugada, né? Porque os shoppings trabalhavam até 10 horas, só começava a trabalhar 11, né? E aí você chega para o comercial, você recebe material, nos comerciais não shopping, você recebe material de dia e só trabalha à noite. Então você tem que ter lá a equipe para receber material, sobe o material durante o período da manhã e só trabalha à noite. Né? O residencial, imagine aí um prédio grande, que aí tem fluxo dos funcionários daquele prédio normal, pela manhã, e aí você tem que esperar para subir o material. Depois você tem o fluxo de meio-dia. Então, assim, tem que ser muito programado, porque senão todo o teu cronograma que você planejou ali pode ir por água abaixo, tá? Então, normas de condomínio, horário de trabalho, horário de entrega de material. Outra coisa que é super importante, você comprou aquela mesa de 12 lugares. Como é que eu vou subir essa mesa lá para o teu apartamento? Pensa, né? Porque então, tem mesas, tem coisas que sobem ali por cordas pela fachada do prédio. Então, é necessário, você precisa... E eu digo, não é que seja difícil fazer, é porque você precisa planejar, porque naquele espaço ali não vai poder passar ninguém enquanto está erguendo um objeto pesado, tá? Então, segurança, prevenção, então é muito importante isso também, tá? Compras erradas, aí a gente tem um monte de coisa para falar. Eu comprei o piso não é do mesmo lote, tem mudança de cor, né? Papel de parede, tá? Papel de parede também tem isso. Se você comprar de lote diferente, pode dar diferença de cor, tá? Então, é importante, né, você estar atento a isso aí, porque senão, na hora de instalar lá, ou o instalador pode se recusar a instalar, ou instalar do jeito que der e você não gostar, né? Então é importante isso. Pessoal, projeto, tem que estar muito atento. Muitas vezes a gente faz o projeto e a gente coloca lá, olha, tem que ser assentado nesse sentido, tá? O veio da madeira em um móvel, ou uma paginação de um porcelanato, de um revestimento especial. E se você não está atento a isso, ou você não tem um arquiteto ou um engenheiro acompanhando a tua obra, o profissional que está assentando ali, ele pode muito bem não estar atento àquilo ali, ou não ter a experiência necessária para aquilo ali ser feito correto, né? E aí você pega e assenta de cabeça para baixo, assenta... algumas vezes eu já vi pisos maravilhosos, que está todo aquele pano de piso assentado no mesmo sentido, bem bacana, bem bonito, e aí tem no meio um assim, né? Aí você, parece que aquele que está assentado errado fica piscando assim na sua vista, né? Você já vê logo. Então, importante, mão de obra qualificada, um projeto bem definido e um acompanhamento, né? Importante ali ter uma visão de um profissional, seja arquiteto, seja engenheiro, acompanhando sua obra, porque muitos desses detalhes a mão de obra faz sem a intenção de errar ou sem a orientação correta, tá? Se você não orientou corretamente, então pode ser que ele faça do jeito que ele está mais produtivo ali no momento e no final não seja o que você quer. E aí? Vai arrancar? Vai fazer de novo? Fazer, desfazer, fazer de novo, gastar o material 2 vezes. Então,
Importante. Pensa, planejamento antes, como é que vai ser feito, tá? Vou aqui para mais uma, né? Você faz a pintura final do seu imóvel e aí depois vem marcenaria. E aí sujou as paredes todas. Então, tem que ter essa sequência do que é cada etapa ali, em cada momento de cada etapa, para você não fazer na ordem errada e você ter que refazer depois, tá? Eu quero de vocês, pessoal, a gente já tem aqui um bom tempo de live, tá? Já tem 50 e poucos minutos, e aí eu quero, enquanto eu vou aqui nas gafes aqui, eu vou falando, eu quero que vocês me digam o que é que vocês já fizeram disso aqui que eu estou falando, tá? Uma coisa que você deve evitar sempre, tá? Mudança, fez o projeto, ó, você está fazendo tudo certo, você fez o projeto, você fez o orçamento, você fez o planejamento, cronograma, tal, chega na obra, muda tudo. Aí você pegou tudo que você fez antes e jogou fora, né? Porque você está mudando durante a obra, você está fazendo o que a gente disse para não fazer durante a reforma. Ah, mas eu não tinha entendido o projeto. Então, dedica mais tempo ao projeto, né? Pensa que você vai dedicar mais tempo ao projeto para ele estar realmente do jeito que você quer. Ou então investe num projeto melhor, que tenha uma visualização melhor, que tenha uma tecnologia para você realmente entender. Se você não consegue, o teu arquiteto só te entrega plantas e você não entende plantas, a possibilidade de dar errado é grande, né? Ou contrata ele com um serviço com imagens, ou contrata outro, tá? Então pensa bem nisso, porque muitas vezes você está economizando ali no projeto e vai te dar facilmente um prejuízo que é muito mais caro que o projeto mais à frente. Por quê? Porque a forma não foi correta de início, não é erro de um nem de outro. Um fez o trabalho e o outro não entendeu. E aí? Qual é no final? Vai ficar um serviço ruim para os dois. Então, pensa bem, dedica tempo, dedica esforço ali ao teu projeto, que é melhor, tá? Deixa eu ver aqui. Segura a ansiedade, né? A pessoa começa a reformar, muitas vezes aqui eu apresentei a imagem, né? Não está nem o projeto ali pronto para a obra, o cliente diz, já quero começar, já estou chamando a equipe, já contratei a construtora. Calma, tem que segurar a ansiedade, não só antes, né? Como também durante a obra, porque fica acelerando, eu quero que pinte logo, depois pinta de novo, eu quero que, né? Então, muitas vezes a ansiedade ali acaba atrapalhando, tá? Tem um último item aqui, que aí eu vou falar e eu quero ver a interação de vocês, tá? Que assim, não vai pensar, se você vai estar pensando lá que eu falei de alugar um apartamento, se mudar, vai morar com mãe, com pai, pensa também que isso é importante porque interfere diretamente no cronograma, né? Interfere diretamente na sua saúde mental, porque você está dentro de uma obra, não é brincadeira. Você fazer a obra, você fora já é difícil, você morar dentro de uma obra é complicado, né? E também interfere em saúde, tá? Alergias, poeiras, seja uma coisa pequena, de uma pintura, entende primeiro o que é que você vai fazer, tá? Tem pinturas dependendo da textura que você vai fazer, do efeito, que tem uns cheiros fortes, que tem pós finos de lixamento, que podem realmente interferir aí, não só em você, como em algum membro da sua família. Então analisa isso tudo, porque isso vai interferir em custo, você vai sair da sua casa, né? Você vai interferir em prazo, porque também se você está saindo, você tem que saber quando é que você volta, né? E interfere diretamente na saúde, tá? Então, pensa muito nisso, certo? Bom, tem uma lista aqui de gafes, né, de obras que eu poderia conversar aqui por mais 1 hora com vocês, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade, porque a gente já está chegando aqui no tempo aqui da nossa live, e eu me coloco à disposição e eu quero saber lá, vai nos comentários lá no nosso IGTV,
diz quais foram aí as suas gafes de obra, os seus erros, o que é que você acabou aceitando ali, deixou, ou que você mudou durante a obra e deu certo, porque para quase tudo tem solução, né? Se você tiver paciência, quiser investir um pouco mais para corrigir, para quase tudo tem solução. Então, é importante isso também, tá? Eu agradeço aí a presença de todo mundo, né? Mais uma quinta-feira, uma live, uma conversa bacana. E convido para a próxima quinta, tá? A gente toda quinta-feira está fazendo a live e está levando aqui informações para vocês, tá bom? Obrigado pela presença de todo mundo e eu vou me despedindo daqui. Até mais, pessoal. Até a próxima.